Saudações, senhoras e senhores. Voltamos com a quarta edição da primeira temporada do programa Livros ao Vivo. Eu sou Ednei Procópio, eu sou editor especialista em livros digitais e aqui do meu lado temos a nossa jornalista literária, Cris Donizete. Cris, suas primeiras impressões. Boa noite, queridos ouvintes, boa noite aos meus parceiros, Sandra, Ednei. Muito bem, e logo aqui à minha frente a nossa amiga, que é tradutora, escritora, Sandra Chamas. Boa noite, Ednei, boa noite, Cris, boa noite, ouvintes da Rádio Mundial, do programa Livros ao Vivo. Muito bem. Hoje é quarta-feira, dia 28 de outubro de 2015, e em São Paulo são 9h32, horário de verão. Nós estamos transmitindo o programa Livros ao Vivo diretamente dos estúdios da Rádio Mundial, AM 660 e FM 95.7. Lembrando que o programa Livros ao Vivo é um oferecimento RenovaGraph. RenovaGraph imprime o seu livro com qualidade. Basta você acessar renovagraph.com.br, dizer que ouviu o nosso programa e você vai ter um desconto na impressão do seu livro. E o programa Livros ao Vivo é um oferecimento Ubic, a melhor plataforma de cadastros de livros no Brasil. Para conhecer o Ubic, acesse ubic.com.br. Cris, vamos aos destaques dessa nossa edição? Vamos lá. Clássico O Pequeno Príncipe ganha exposição de edições raras no Mosteiro de São Paulo. O bibliotecário do Mosteiro de São Bento, o monge Dom João Batista, olhou para o acervo quatrocentão e notou mais de 50 edições do clássico de Antoine de Saint-Exupéry e algumas delas bastante raras. E assim nasceu a exposição O Pequeno Príncipe Descobre o Mosteiro, que está de segunda a sexta-feira, das 14 às 17 horas, na Biblioteca da Abadia Beneditina. Segundo o Estadão, para a montagem da exposição, Dom João reuniu todos os exemplares disponíveis na Biblioteca da Abadia, tanto na ala restrita aos religiosos, como na seção que atende aos estudantes do Colégio de São Bento. São mais de 50 edições diferentes, enumera João Batista, e entre elas a primeira edição francesa de 46 e a primeira suíça. A coleção do Mosteiro não tem a primeira edição das brasileiras, mas conta com uma bem antiga dos anos 50. Muito bem, eu acho que a exposição deveria se chamar O Mosteiro Descobre o Pequeno Príncipe. Né? Muito Verdade. bom, seria uma boa ideia. E olha, para quem está fora da cidade, o Mosteiro de São Bento fica no Largo de São Bento, sem número, aqui no centro de São Paulo. A entrada é gratuita e tem a estação de metrô, a estação São Bento, que é uma estação bastante movimentada, que deixa você bem em frente ao Mosteiro de São Bento. E enquanto isso nas livrarias, há uma profusão de novas edições do Pequeno Príncipe. É que este ano a obra entrou em domínio público. E nos cinemas há uma nova adaptação. Eu acho que ainda está em cartaz. Essa adaptação do Pequeno Príncipe foi dirigida por Mark Osborne. Eu assisti e gostei bastante. Eu sou fã do Pequeno Príncipe, já li umas 40 vezes. Aliás, eu queria deixar aqui, posso dar minha opinião sobre o assunto? Claro. Com todo respeito a essas novas traduções, que eu acho que são bastante oportunistas, né, que estão chegando aí às livrarias, na minha opinião, a primeira, a melhor e a mais bem difundida tradução brasileira para o Pequeno Príncipe é aquela feita pelo Dom Marcos Barbosa, um religioso beneditino do Mosteiro de São Bento, mas não aqui de São Paulo, lá do Rio de Janeiro. Ele é mineiro da cidade de Cristina, ele nasceu em 1915, faleceu em 97. Olha só que legal, o Marcos Barbosa, ele foi membro da Academia Brasileira de Letras, ele foi colunista do Jornal do Brasil e secretário do poeta Alceu de Amoroso Lima. E o Marcos Barbosa deixou mais de 20 títulos fora o Pequeno Príncipe. Olha só, tradutor ainda. Isso, como você. Como você, né? Como eu e monge. Ainda tinha tempo para as obrigações dele de religioso. Além do Pequeno Príncipe, que Dom Marcos traduziu também O Menino do Dedo Verde. Maravilhoso. Que eu também já li 2 vezes, né? Também é um clássico, né? Eu acho que, se o leitor me permite, a melhor tradução é a do
Dom Marcos Barbosa, ok? Mas essa é uma opinião. Agora, e você, caro ouvinte? O que você acha? Na sua opinião, qual a melhor edição do Pequeno Príncipe? Entra lá no nosso facebook.com/Livruz Editorial e comente. Bom, a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, a CPTM, comemora o 10º aniversário do projeto Livro Livre. Desde 2006, a CPTM realiza esse projeto, que chega à sua 10ª edição, agora em 2015. E está promovendo uma corrente de leitura entre os passageiros nas linhas das companhias, né? Então, a iniciativa da CPTM propõe estimular o hábito da leitura a partir da proposta de ler e repassar adiante os livros adquiridos nas estações participantes do projeto. Então, desde a criação, já foram distribuídos mais de 130 mil exemplares. Olha que tiragem, hein? E entre as publicações disponíveis, destacam-se clássicos nacionais e estrangeiros, livros infanto-juvenis, religiosos, de autoajuda e até livros didáticos. Então, o evento de comemoração de 10 anos do projeto Livro Livre será no dia 24 de novembro, uma terça-feira, das 10 às 15 horas. Os autores e passageiros terão à disposição mesas e cadeiras no saguão principal da Estação da Luz. Esta ação da CPTM estimula o book crossing, incentiva o ato de ler e repassar um livro para outra pessoa, compartilhando o conhecimento adquirido, né? Além de contribuir e cedendo espaço para os projetos, a CPTM também fornece livros para distribuição. Esse projeto da CPTM aí, que já distribuiu 130 mil títulos, dá 13 mil por ano. Acho que é uma conta legal. É muito parecido Mais de 1.000 por mês, né? Mais de 1.000 por mês. É muito parecido com aquele projeto da SP Trans, o Livros na Faixa. Eles distribuem o Livros nas Faixas nos terminais de ônibus da SP Trans. É muito parecido, é muito legal. Uma iniciativa puxa a outra e, de repente, está todo mundo lendo. Verdade. No transporte público, né? Exatamente. Para quem quiser contribuir com a iniciativa, as doações podem ser feitas durante todo o ano nas estações da CPTM. Então, se você tem um livro aí que você não está lendo, vai lá na estação da CPTM, deixa o livro lá que vai vir alguém, vai pegar e vai fazer o mesmo. Compartilhe o conhecimento. Book Crossing. E falando em eventos literários, eu vou aproveitar a oportunidade. De 1º de novembro a 21 de novembro, ocorrerá a primeira Mostra Literária de Hortolândia. É um evento no qual os autores locais poderão divulgar as suas obras. Então, os autores aí de Vinhedo, Campinas, né, podem participar. E a ideia da mostra é descobrir e revelar novos talentos da cidade de Hortolândia. E nós temos entre eles o escritor Sidney Salazar, que tem 4 obras em exposição. Então, estão todos convidados para a exposição, que vai acontecer no Shopping de Hortolândia, que fica na rua José Camilo de Camargo, número 5, bairro Remanso Campineiro, lá em Hortolândia. Muito bem. Sidney Salazar, acho que a gente devia fazer um perfil com ele, com Sidney Salazar. Perfeito. Conheço as 4 obras dele e ele merece. Para a próxima temporada a gente... nós estamos traçando o perfil de escritores aqui no programa, e o último perfil foi do escritor mineiro José Humberto Henriques. Muito bem. Cris, quem está no perfil deste programa, desse aqui? Bom, nessa edição a gente traz a escritora e professora Malu Rizardi. A Malu, inclusive, é destaque lá no evento de comemoração dos 10 anos do projeto Livro Livre. A Malu é uma livre pensadora e, após obter o título de mestre em Ciências Sociais, decidiu se dedicar à literatura para prosseguir com as suas investigações sobre as possibilidades de liberdade que consideram nossa condição humana finita e limitada. Olha, segundo a Malu Rizardi, que é socióloga, ela desenvolveu essa última obra, Indagações ao Vento, pensando no receptor, pensando na escolha de cada palavra e nas possibilidades de liberdade. Então, toda a obra foi produzida com a intenção de aguçar a percepção do leitor sobre detalhes da vida, do ser e da natureza. O livro, Indagações ao Vento, aguça a busca por impossíveis respostas a algumas das angústias humanas.
e será destaque no evento de comemoração de 10 anos do projeto Livro Livre. Muito bem. O conjunto da obra da Malu, Sandra, é formado por uma quadrilogia. Né? Então, Indagações ao Vento, de 2015, do Lado de Dentro da Escuridão, de 2014, Nunca é por Tudo, de 2009, e Rolo Compressor, de 2005. Então, esse projeto da Malu consumiu 10 anos de estudos e pesquisas da autora, fechando uma espécie de um ciclo de ideias que ela tinha, e teorias e reflexões. Okay? Ela está realizando o sonho de todo escritor, de fazer uma quadrilogia. Muito bem. Olha, mas a diferença da Malu é que já está pronto, produzido e publicado. Okay? É só Agora baixar. vai começar também a surtir efeito, né? Exatamente. Então anota aí, o evento de comemoração de 10 anos daquele projeto da CPTM vai ser dia 24 de novembro, das 10 às 15, e a Malu vai estar presente. Então, em cada programa, a gente traz aqui uma dica de leitura para quem curte um bom livro. A dica de leitura da semana passada foi o livro... Bem, agora eu não me lembro. Estou tentando aqui me lembrar. Qual foi, Cris? A última. Bom, enfim. E se você, caro ouvinte, quer indicar um livro, entra lá no nosso facebook.com/livros-editorial e participe. E a dica de leitura desta semana foi feita pela própria Cris. Essa semana a gente vai falar do Umberto Eco, que é uma pessoa que a gente admira bastante. Ele é escritor, filósofo, linguista, bibliófilo italiano, tem fama internacional. E o Umberto Eco, ele reflete sobre os rumos do jornalismo no romance Número Zero. A obra que a gente se refere, Número Zero, ela foi lançada no Brasil em julho e alude ao jargão jornalístico sobre as edições experimentais de um novo periódico. A obra, Número Zero, tem 240 páginas e reúne em sua trama uma esdrúxula equipe editorial formada por um tradutor e ghostwriter na casa dos 50 anos, sem nenhuma perspectiva profissional pela frente, uma jovem redatora de gossips, cuja única e frustrante experiência se deu num semanário bem sensacionalista, e um repórter dado a teorias da conspiração. A ação do romance se passa em Milão, no ano de 92, um ano marcado pela eclosão de escândalos de corrupção, mas também pelo início de uma operação que colocou no banco dos réus políticos influentes, empresários poderosos, e implodiu o sistema político do país na época. Bem diferente do Brasil, né? Pois é. Bem diferente do Mas Brasil. olha, tem uma coisa interessante sobre essa obra do Umberto Eco, que é a respeito de um jornal, um periódico que se chama Amanhã. E o título é proposital, é que esse jornal Amanhã está destinado a não circular, ou seja, não deve ultrapassar o período experimental. E a ideia é ficar produzindo números zeros, tão assintosamente reais, que o seu idealizador espera que as pessoas ameaçadas se sintam compelidas a pagar em dinheiro ou influência política, para que a publicação jamais venha à luz. Um pouco ao contrário das edições brasileiras, Só né? um pouquinho. Pouco. E nesse ponto, o Número Zero revela-se um sarcástico anticompêndio jornalístico, descrevendo práticas que bem podem servir de carapuça para a parte da imprensa contemporânea. Muito bem. Por se tratar de um romance simples, pelo menos na aparência, né? O Número Zero está sendo tratado por alguns críticos como obra menor. Eles dizem que a obra não traz a complexidade formal, se comparado, por exemplo, ao Nome da Rosa e ao Pêndulo de Foucault, que é a obra preferida do Umberto Eco. Não sei, eu acho esse livro tão legal, o Número Zero, tão Olha, eu acho que um autor como Umberto Eco tem todo o direito, né, Cris? De vez em Com quando. certeza. De pirar na batatinha e escrever o que ele quiser, isso. Pra entendeu? pular ou não. E olha, veja bem, ele iniciou a carreira de ficcionista já com quase 50 anos de idade. Foi quando ele lançou o Nome da Rosa em 1980. Deve estar hoje com uns 85 anos. Se em 80 ele tinha 50, ele nasceu em 30. Perfeito. E ele fez uma sólida obra ficcional com romances de narrativas complexas, como O Pêndulo de Foucault e O Cemitério de Praga, e agora lança o Número Zero, que eu acho que deve ser genial. Tá na minha lista, eu quero ler.
O Cemitério de Praga eu ainda não consegui ler, mas O Pêndulo de Foucault é o meu livro preferido do Umberto Eco. Então é isso, a gente teve o perfil com a escritora Malu Rizardi e a dica de leitura com a obra número 0 do Umberto Eco. E agora a reportagem da semana. Cris. Bom, a reportagem dessa semana é sobre a campanha que a Sociedade Brasileira de Pediatria traz. Ou seja, eles pedem para que se receite um livro. Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, a leitura de histórias tem importância enorme no desenvolvimento das crianças. E o presidente da associação, o Eduardo da Silva Vaz, afirmou que o cérebro começa a desenvolver dentro do útero e a criança sente. E ela pode não entender as palavras, mas ela sente que alguém está se comunicando com ela. E aquelas conexões neuronais estão todas começando a formar. E se nós tivermos bons estímulos, com certeza nós faremos conexões boas, né? Então, a receita de leitura, cada vez mais cedo, é sugerida pela Sociedade Brasileira de Pediatria. E ela segue a mesma recomendação de 2014 da Academia Americana de Pediatria. E ambas estão cientificamente embasadas em descobertas da neurociência. Caramba, que legal, né? Você vai no médico e aí ele te receita um livro, é isso mesmo? É isso mesmo. É exatamente o que o nome sugere. E olha, uma recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria é a de que todos os pediatras passem a receitar livros para as crianças. Eu acho que a leitura é fundamental. Não tem gente que fala que lê até bula de remédio? Sim. Aí o remédio, o livro virou remédio, né? Verdade. E sendo fundamental, consequentemente, é boa para a memória, estruturação mental de pensamentos, ideias e também para maior clareza de raciocínio. Olha, mas sabe o que eu acho? Que quando a leitura é bem feita, num ambiente prazeroso, afetivo, ele fortalece o vínculo entre pais e filhos e cuidadores e traz inúmeras vantagens para a estruturação da personalidade da criança. E, além do mais, o livro estimula o pensamento mágico, né, das crianças, o que é essencial para o desenvolvimento de sua potencialidade criativa. E além disso, permite que a criança, juntamente com os seus pais, né, vivencie emoções e sentimentos necessários para uma estruturação psíquica, para tratar o medo, a angústia, a alegria e até mesmo o prazer. E a recomendação vale, inclusive, para os bebês que ainda nem nasceram e estão confortavelmente nas barrigas das mamães. É aquele negócio de ouvir também, né, música, não é? Quando está grávida, ouvir música. Então, está dizendo o seguinte, ó, você pode ouvir música, também pode ouvir um livro. Mas eu acho que além da percepção auditiva, eu acho que sensorialmente o afeto, o amor que envolve essa atividade deve fazer muito bem para a criança. Então, pessoal, olha só. Ler é o melhor remédio. A Sociedade Brasileira de Pediatria concorda e passa a receitar a leitura para as crianças. Muito legal, show de bola. Livro, esse sim é um remédio sem contraindicação. A Livraria da Vila celebra a 22ª edição do Sarau dos Conversadores. Esse sarau apresenta a participação do pessoal Movimento Aliança da Praça, um sarau de jovens artistas do bairro paulistano de São Miguel Paulista, Zona Leste. E a abertura, assim como o fechamento do evento, será com os conversadores Cacá Mendes, Josiane Alfer e Edson Tobinaga. Na dança poesia, haverá performance Corpo-Palavra com a bailarina e coreógrafa Débora Furquim. Anota aí na sua agenda. O Sarau dos Conversadores será no dia 31 de outubro, ou seja, sábado agora. Sábado agora, no feriado, véspera do feriado. Das 19 às 21 horas, na Livraria da Vila da Alameda Lorena. A entrada é franca e se você quiser mais informações sobre a 22ª edição do Sarau dos Conversadores, acesse facebook.com/Sarau dos Conversadores. Muito legal, muito bom. E aproveitando mais uma vez o gancho, eu estive num evento nesse último sábado, lá na Livraria da Vila do Shopping JK.
Foi o lançamento de Aventuras de Filipo, da Mônica Palacios, e o evento foi um sucesso. A livraria é linda, ampla e o atendimento de lá Nossa, que legal. excelente. Eu conheço a livraria da Lorena, que é bacana, Bem e bacana de Pinheiros, né? Livraria da Vila de Pinheiros, que é a primeira. Acho que é a primeira. Agora do JK eu não conheço ainda. Deve ser muito Vale a legal. pena. Muito bem. Nós temos falado muito aqui no programa Livros ao Vivo de livros que viraram filmes, certo? Sim. Mas tem livros também virando jogo de videogame. Até 2017, o best-seller Pilares da Terra, do escritor britânico Ken Follett, será adaptado para videogame. A ideia partiu de uma produtora de games, juntamente com a editora do escritor Follett, lá na Alemanha. Então, Pilares da Terra, publicado no Brasil pela Rocco, mergulha em um mundo imaginário na pequena cidade fictícia de Kingsbridge. Lançado originalmente em 1989, a obra vendeu 25 milhões de cópias em todo o mundo e foi traduzida em mais de 30 línguas. Sucesso, né? E para o autor, a adaptação para o videogame é uma forma de atrair o público jovem para sua obra. E segundo a Folha, o escritor Follett nega, no entanto, que as novas possibilidades digitais possam influenciar a sua forma de escrever. É isso que eu não entendi. Talvez não a dele, né? Porque eu acredito que as possibilidades digitais influenciam, sim, o modo como a gente escreve livros, sim. Todo um audiovisual impactante, né? Exatamente. Olha, lembrando aos ouvintes que Pilares da Terra já foi adaptado para uma minissérie em 2010, assim como para jogos de carta e jogos de tabuleiro. E eu vi o jogo tabuleiro na internet e é muito legal. Ah, é bacana essa É voz. bacana. O segundo disse o produtor Carsten Fitchelman, a Folha de São Paulo, o game será voltado para jovens entre 12 e 16 anos. Os protagonistas são os mesmos do romance e a trama, que gira em torno da construção de uma catedral, é bem fiel. Mas como todo game, o jogador terá algum poder de decisão, né? Legal. Então é você participar de um game e entrar dentro da atmosfera do livro. Interagir. Interagir com o livro. O novo jogo, baseado no best-seller, está sendo produzido em 10 línguas, inclusive no português. E a equipe reunida para verter o romance é composta de mais de 100 pessoas. Follett afirma que os escritores competem com outras mídias. Elas nos fazem escrever de forma ainda mais afiada. O lançamento deve ter 3 milhões de cópias. E Follett diz que vai esperar a recepção do novo game antes de pensar em adaptar um novo livro. Mas só me permite repetir o que ele está dizendo, Sandra. Olha que interessante. Ó. Ele afirma que os escritores competem com outras mídias. E essas outras mídias nos fazem escrever de forma ainda mais afiada. Acho que tem a ver com cinema, com jogos de eletrônicos e etc. É a uma literatura tendência de condensar, né, o texto. Fazer textos bem... Eu creio que até é uma tendência sem volta, porque a gente tem falado muito aqui no nosso programa de livros que são inspirados em filmes e livros que voltam para os filmes e etc. Então acho que são as novas mídias não concorrendo com o livro, mas completando o livro. Isso é bem legal, né? Se você quer ouvir a gente, também através da internet, entra lá no nosso facebook.com/Livruz Editorial, que nós estamos informando o link para o download do podcast, ok? Das primeiras 3 edições, ok? Cris, suas palavras finais? Boa noite a todos os nossos ouvintes, obrigada pela audiência. Tenham todos um excelente restinho de semana, com gostinho de feriado no ar. E aproveitem, né, para ler um ótimo livro. Sandrinha, é verdade que você vai publicar um livro? Vou, pode aguardar. Muito bem. Agora vai ser um e-book. E-book. Um e-book para ler no celular. Já fiquei curiosa. Tá bom. Sandrinha, obrigado. Obrigado vocês, foi um prazer estar aqui com vocês nessa temporada. Obrigado, ouvintes da Rádio Mundial. E até a próxima, né? Até a próxima. Muito bem. O programa Livros ao Vivo é uma produção Livruz Negócios Editoriais,
com a ajuda do nosso amigo Tomás, que ajudou muito a gente aqui. A gente é marinheiro pela viagem, mas ele mandou muito bem. Valeu, Tomás! Para conhecer melhor o nosso trabalho e saber como nós publicamos, comercializamos e divulgamos o seu livro, visite livrus.com.br. E não esqueça, o melhor do jornalismo literário você só ouve aqui na Rádio Mundial. Boa noite.